E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Pois é, né? Os corintianos aí não cansa, né? Não cansa de... Na verdade, eles não esquecem essa eliminação, né? Eu acho que deveria até já estar acostumado, né? Porque foi eliminado da Libertadores, eu não estou lembrado do ano, sei que foi recente pelo Flamengo. Foi eliminado na decisão, né? O Flamengo enfrentando o Corinthians, o Flamengo venceu. E agora mais uma eliminação, né? Eu acho que eles deveriam já estar acostumados, né? Mas a mídia paulista não está acostumada ainda não, né? Sempre lembrando, né? Que o Flamengo foi favorecido, que o Corinthians foi prejudicado. Só não vejo aonde, né? Eu acho que o principal motivo de raiva deles, dos corintianos, é porque o Flamengo demitiu Tite, né? Que pra mim é um ex-treinador. E trouxe um cara que tem umas ideias diferentes, né, pessoal? Trouxe um cara que, hoje, queira ou não queira, é um cara que chega já com status de um grande estudioso, um cara que entende de futebol, um cara que teve grandes treinadores na Europa. Então, Felipe Luiz já começa a chamar a atenção da mídia, né? Já começa a chamar a atenção da mídia, né? E os corintianos, a raiva deles são essa, né? Porque eles queriam pegar o Flamengo com o Tite, né? Tite, ex-treinador, não sabe nem o que é que faz no banco. Na verdade, quem treinava o Flamengo era o filho de Tite, né? E para vocês terem noção como o nível de Tite é baixo, pessoal. Por isso que o Brasil continuar com esses treinadores com as mesmas ideias, as mesmas convocações, vai. Você acha que o Brasil vai ganhar uma Copa do Mundo Dorival Júnior? Seja realista. Não vai, pessoal. Não vai. Primeiro o cara chega numa seleção brasileira, convoca os mesmos jogadores e vinha convocando. Você acha que Marquinhos tem condições de dar uma Copa do Mundo à seleção brasileira? Pela idade dele? Danilo tem condições? Tá, pessoal. Sei que muitos defendem aqui também, né? Dorival Júnior no Flamengo. Vamos ser realistas. Dorival Júnior é um treinador fraco, né? Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Mas por mérito dos jogadores, né? Não vi nada de sensacional. A única coisa que ele colocou foi colocar os caras pra jogar. Gabigol e Pedro. Mais nada, né? Em 4 jogos, Felipe Luiz já mostrou aí que entende de futebol, né? Principalmente nesse segundo jogo contra o Corinthians, né? A partir daquela expulsão, ele fez uma substituição, deixou todo mundo espantado, né? O comentarista da transmissão, né? Deixou os torcedores do Flamengo porque não entendia o que é que ele tinha feito, né? Achou que o Flamengo tinha desistido de atacar no primeiro tempo, né? Ia só se defender. Pelo contrário, né? Atacou e atacou muito bem. Poderia ter saído com a vitória, se não fosse o juizão, né? Juizão esse que os corintianos acham que favoreceram o Flamengo, né? Só pode ser piada, né? Só pode ser piada. Por isso, os corintianos hoje é motivo de chacota, né? Motivo de chacota, né? Eles não querem entregar os pontos, não querem ser realista. O Corinthians está à beira de uma segunda divisão, está à beira de uma falência. Eles não querem dar o braço a torcer, na verdade é essa, né? Quando na verdade deveria estar, né? Vamos acompanhar o corte aí. Já quero deixar aqui créditos do vídeo, né? A Energia 97, o link tá na descrição. Vamos ver o que é que eles estão falando disso aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Só Tem pemba, algumas hein, coisas aí, hein? É, só pemba, hein? Só não, mas vamos falar uma coisa filhão? importante, mano. Bora. Ó, desde que o Corinthians foi eliminado, começou as especulações aí, né, no nome do Ramon Dias, né, mano? Se fica, se não fica, inclusive algumas páginas corintianas aí fazendo uma campanha pelo Tite e tal. Você acha que pode acontecer alguma coisa? Inclusive ontem, Fabinho Soldado esteve, né, deu uma entrevista pro seu programa, né? Lá na Arena SBT. E falou que reitera confiança no trabalho do técnico, que o trabalho técnico é bom, apesar de estar nessas condições, né? Que, vamos falar assim, percentualmente é importante que o Corinthians ainda tá, se fosse calcular, o Corinthians estaria hoje nono lugar no Brasileirão, né? Pelo percentual aí de aproveitamento do Corinthians. E que tem que valorizar o trabalho dele, que confia no trabalho do Ramon Dias, né? Teve que dar essa declaração porque até especulações aí
se ele continua no Corinthians ou não, mano. Então, Motinha, por mais que ele tenha garantido e disse que não pensa em outro nome, que o Ramon é o técnico do Corinthians pro ano que vem e tudo mais, todo mundo sabe que depende demais do que vai acontecer ainda no decorrer do ano pra bancar o cara pro ano que vem. Mas de verdade, pra mim não serve pra ser técnico do Corinthians. O Ramon Dias, ele começou bem quando ele não tinha um elenco tão bom, quando ele não tinha ainda as peças que ele adquiriu no decorrer da passagem dele ali dentro do Corinthians. E de verdade, Mota, pra mim, algumas escalações e atitudes que ele teve ou não teve, pra mim já demonstram que é um cara que não tem que estar lá. Sinceramente. Olha. Aquele jogo contra o São Paulo, cara. Não, mas é verdade. Ô, Sombra, aquele jogo contra o São Paulo é inadmissível o que o Corinthians fez. O Corinthians ele tinha a faca e o queijo na mão pra ir pra Brasília e ganhar do São Paulo lá. O São Paulo teve um dia menos de descanso, chegou lá desgastado, chegou lá derrubado psicologicamente pela desclassificação contra um Corinthians que tinha classificado contra o Fortaleza. O Corinthians ele deixou o São Paulo gostar do jogo. O Corinthians ele sentou num resultado, ele colocou 3 volantes que não saíam pro jogo pra chamar o São Paulo pra cima. O São Paulo deitou e rolou no Corinthians aquele jogo. Foi absurdo. Pelo adversário. Não é respeito, Sombra, é burrice. É burrice. O Ramon Dias, naquele jogo contra o Flamengo, no Maracanã, cara, pra mim é inadmissível, Sombra, um treinador ver o time sendo amassado como o Corinthians foi no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter eliminado o Corinthians já no primeiro tempo do primeiro jogo na Copa do Brasil, na semifinal, e só não fez porque o Hugo Souza salvou a lavoura de novo. Quantos? E ele de braço cruzado, Sombra, o tempo inteiro. Fez uma escalação ridícula, colocando o Héctor Hernandes lá no ataque. Esse cara mal joga. Como é que você dá titularidade pra um cara desse que não tem entrosamento nenhum com o time? Sabe, num jogo importante contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Agora de novo na Arena, cara. Começar o jogo sem Carrídio. Ai, mas o Carrídio, ele não podia jogar 90 minutos. Começa a porra do jogo. Começa com o que você tem de melhor. Porque no segundo tempo, se tivesse tomado um gol do Flamengo, o Carrídio ia ter que entrar e correr numa puta de uma subida. Mas e se tem a... O Bruno Henrique expulso, Vieira, com 27 minutos, ele não me faz nada, ele cruza o braço. E se não tem uma orientação do DM e fala, vai estourar, não coloca? Pode DM, para, Vieira, esse bagulho de DM. O jogador, quando quer, ele joga, velho. Não é brincadeira. O Gerson jogou 2 jogos aí pela seleção, tava lá nos 2 jogos da data FIFA, chegou aqui com a unha encravada, tomou difamatório e foi pra porra do jogo, velho. Gerson é o melhor jogador do Brasil. Exato, velho, dá licença, velho. Agora o Mano já falou, não quero ver esse argentino aqui no prefiro Corinthians um técnico mais capacitado no que vem. Mas cara, acho que a Lelê quer. Sombra, eu comecei gostando muito do trabalho do Ramon também, do Ramon e do Emiliano, né, porque os dois atuam praticamente juntos ali. Eu até comentei uma vez, né, ele parecia que ele enxergava o jogo da mesma forma que o torcedor. Todas as modificações que a gente via nos jogos, que a gente pedia pra fazer, ele ia e substituía. Acho que era o técnico que mais se entendia com a gente ali nas transmissões, na questão de substituição, até um dado momento. Até, sei lá, o jogo do Grêmio lá, que a gente classificou em Curitiba, né, pela Copa do Brasil. E aí, depois disso, a gente começou a entrar ali ter algumas divergências, né? Por exemplo, esse jogo contra o São Paulo, que a gente já criticou a escalação de início, né? Quando a gente viu. O jogo contra o Flamengo, principalmente, lá no Rio de Janeiro, que eu achei que foi muito displicente você colocar só o Rian como marcador ali, né? Um garoto inexperiente ainda para marcar um meio de campo com Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, enfim, achei que foi muito mal ali. E esse último jogo também, a gente já criticou ele não ter entrado com o Carrídio e com o Kaká. Porém, né, teve a questão de que os 2 jogadores, o Carrídio chegou na zona mista e falou que ele não tinha condições de jogar os 45 minutos, e aí a gente não sabe nos bastidores como é a questão porque eu sou a favor do atleta, né? A gente até comentou sobre isso ontem aqui no Estádio 97. O Kaká teve febre alta e tudo mais. Só que o Gerson também teve. E o Gerson chegou nos caras do Flamengo, né? Tomou remédio ali antes do jogo e falou, tô a fim de jogar, não sei o que eu quero jogar. E foi pro jogo e foi o melhor em campo. E eu não sei se o Kaká também teve essa postura ou não, ou se ele estava se sentindo mal e realmente achou que não dava para ele. Essa questão de bastidor a gente não sabe. Não sabe se o atleta realmente estava se sentindo mal, preferiu não jogar, ou se foi só responsabilidade do técnico, né? Mas a gente começou a ter umas divergências aí. Eu ainda prefiro esperar esse restante de temporada aí. Agora temos Sul-Americana e a luta contra o rebaixamento para ver.
se Acho que salvar? não é só se salvar, Motinha. Acho que tudo depende, né? Depende de como vão ser esses próximos jogos, se vai realmente continuar numa evolução ali que estava tendo do trabalho do Antônio Oliveira ou não, ou se vai se salvar como? Na Bacia das Almas, né? Que não vai ser tanto o trabalho do técnico. Tudo vai depender, mas eu ainda prefiro esperar para ter essa opinião assim formada. Mas, ô Lelê, até uma informação que o Mota trouxe aí, o percentual de aproveitamento do Ramon Dias à frente do Corinthians, o Corinthians estaria em 9º colocado na tabela. Sim, é um baita do aproveitamento, né? Diga-se de passagem. Mas então, eu acho que se no final das contas acabar se salvando ali na Bacia das Almas, como você disse, não vai ter sido por conta do mau desempenho, porque afinal de contas é o cara tendo uma campanha de 9º colocado no Campeonato Brasileiro e mesmo assim hoje ainda permanece na zona de rebaixamento. Então, é que assim, Marcão, né? Não, mas é que assim, então, vamos lá. Pegou o time já arrebentado, né? Claro que o aproveitamento do Ramon, ele é muito superior aos outros treinadores que estavam aí. Inclusive, o Corinthians está nessa situação, brigando para não ser rebaixado, muito por conta dos primeiros jogos que fez no Campeonato Brasileiro com outros técnicos. Isso é fato. Mas a gente também tem que considerar que o Ramon Dias teve muitos reforços que chegaram aí e que mudaram o patamar do time. Então também tem isso, a gente tem que saber avaliar o trabalho do técnico e os reforços que chegaram. Mas o Lelê, só um detalhe, ele pediu, e outra coisa, eu concordo com 90% do que o Mano fala. O Mano é um cara muito coerente. Mas eu quero entender os 10%, os 90%. Os 10% vem agora. Os 10% vem agora, Sombra. Você é São Paulino. Naquele jogo São Paulo e Corinthians... Acho que eu sou. Um pouco. Mas naquele jogo São Paulo e Corinthians, eu duvido que você não teve medo do Corinthians, mesmo com 9, porque o Ramon perdeu 2 jogadores e ainda assim continuou atacando. Aqui no Brasil... Eu confesso, fiquei pé da vida, o São Paulo foi frouxo, São Paulo foi ridículo. E qual treinador no Brasil perde 2 jogadores e ataca? Nocauteado. Isso. Mas, Sombra, qual treinador no Brasil perde 2 jogadores e ataca? É difícil. O Ramon, ele pode ter errado, como o Mano falou. Entendo você, Mano. A escalação inicial. Mas a postura dele... inicial não. Mas a postura dele perdeu 2 jogadores e saiu pro ataque e quase ganhou o jogo. Você tá tentando valorizar algo injustificável. Ali o Corinthians não tinha mais o que perder. O Corinthians até ter feito o pênalti com o Fagner naquele lance lá que abriu o placar pro São Paulo, o Corinthians não tinha feito nada no jogo. Se o treinador é o Tite, mano, o Corinthians perde um atleta, o que acontece? Mas é que tá. Ele fecha e fica ali, mano. Para de tentar justificar um erro com o outro. Eu não quero me basear em que Tite faz. Eu tô me baseando no que um grande treinador pode fazer. Por exemplo, meu irmão falando de aproveitamento. Mas isso é um grande aproveitamento. Para ver como vai por terra a tua tese, Marcão, não adianta você ter um baita aproveitamento em jogos cruciais você não conseguir ser produtivo. Marcão, o Tite na seleção brasileira... Nessa? Pode falar. O Zubeldia tem melhor aproveitamento do que o Dorival. E ele quer a cabeça do Zubeldia. Exato. Mas aí eu entro no que a Lelê falou, Sombra. O Tite na seleção brasileira. Se você pegar os números do Tite na seleção brasileira... Ajudei agora, hein? Não, mas é que tá, Sombra. Pega os números do Tite na seleção brasileira. Os números do Tite na seleção são bons. São ótimos. Mas pega lá o que ele fez na Copa do Mundo. Né? A seleção mas só o que o Sombra falou, mano, só a respeito do que o Sombra falou, aí eu tenho que usar a tese da Lelê também. O Dorival, Sombra, não tinha Eric, não tinha Ferreirinha, não tinha Sabino, não tinha Marcos Antônio, não tinha André Silva, não tinha uma série de jogadores que chegaram esse ano. Defender aproveitamento no time dos outros é refresco. Velho, aproveitamento. Não é, Sombra. Eu acho que por exemplo, esse jogo. Muita coisa, não. Esse jogo que o Mano tá falando a respeito do São Paulo e Corinthians, pra mim o grande culpado do Corinthians ter saído derrotado lá foi o seu Fagner. Fez um pênalti idiota, já tendo cartão amarelo e fez um pênalti que foi expulso. Não tava jogando nada então, até o pênalti do Fagner. A conta nas costas do Ramon Dias aí, mano, acho que está sendo um tanto quanto recalcado. Pelo contrário. Do Corinthians, recalcado é você que não quer dar o braço a torcer com relação ao caça-briga do gente. Deixa eu terminar de falar, senão vocês gritam em cima, ninguém ouve nada. Recalcado tá sendo o senhor com relação ao calço apertada, que tem feito um bom trabalho, e só porque ele não tem o cabelinho branco e o nariz de bruxa igual o Dorival, você mete o pau no cara. Agora só porque não foi campeão da Copa do Brasil também, né? Desculpa. Com relação ao técnico do Corinthians, pega a partida contra o São Paulo, até o pênalti que o Fagner fez, por mais que digam, mas o Corinthians estava controlando o jogo na defesa, não tinha dado uma porra de um chute no gol, contra um time cabisbaixo pela eliminação, um time fadigado pela partida desgastante. Você tem alguma sugestão pro próximo técnico? Portugal, sinceramente, eu gosto muito do Castro lá que passou pelo Botafogo. Mas já estão tirando o cara?
Não, tô perguntando o que ele faria. Tá perguntando qual técnico eu gosto. O que ele gostaria de ver. Eu acho que vai ser pensar grande. Daqui a pouco mais notícia Daqui aqui, a ó. pouco a gente estica mais, né? Agora você vai com as informações, Vamos Cláudio. lá. O Corinthians escreveu o Alex Santana e o Hector Hernandes para a Sul-Americana, né, mano? Sim. E vai enfrentar o Racing nessa quinta-feira. Sim. Ok. Olha, Gil pede na justiça, tá processando o Corinthians aí, pede 11,3 milhões. Caramba, mano. Né? Por direito de imagem. Sim. E, inclusive, havia um acordo já que o Corinthians devia uma grana pro Gil, que seria cerca de 8 milhões. E esse acordo não foi cumprido. Sim. Né? Então, nesses 11 milhões aí, tá esses 8 milhões aí que o Gil tá pedindo aí desde o ano passado. De julho a dezembro ele não foi pago o direito de imagem dele, né? Da outra administração, né, mano? Sim. Que não foram pagos. Também, Renato Augusto, também no mesmo dia, tá processando o Corinthians e pede 5,4 milhões de direito de imagem. E tem torcedor que é imbecil, que quando vê uma notícia dessa, ainda fica bravo com o jogador. O jogador ele tá pedindo o que é de direito. O direito de imagem, pra quem não conhece, acha que tipo, o cara, direito de imagem é uma parte que o cara ganha pra poder jogar? Sim. O direito de imagem nada mais é do que uma parte integrante do salário. Contrato, né? E não importa o que seja, se é tem cara de salário ou não. Tá combinado. Então o negócio é o seguinte, Sombra, quem tem que ser cobrado por isso é esse banana desse Duílio Monteiro Alves, porque ele tinha dito aí, gritava pelos quatro cantos, que ele não estava preocupado em ganhar títulos, ele queria pagar a conta. Ele queria encurtar a dívida do Corinthians. Então, seu ridículo, por que você não vem a público agora falar o porquê que você não pagou o Gil? Por que você não vem a público falar o porquê que você não pagou o Renato Augusto? E o porquê que você não pagou uma série de outras coisas, inclusive assinou uma confissão de dívida para vários empresários? Venha público, Duílio. Entra no ar se você quiser também. Vamos trocar uma ideia ao vivo. Boa. Mais alguma coisa, Cláudio? É isso? Então você ouviu as notícias. Acho que é um momento meio soft hoje. Mas o mano tá tranquilo. Tá meio nós, irmão. Pô, mas isso aqui é soft? Vocês estão Posso falar? Eu sei porque que ele tá agressivo. Ele tá tomando uns negócios diferentes aí, ele tá mais irritadíssimo. Tá crescendo de novo. É isso aí. Tá crescendo. Pra quem não... Fala, Lelê. Só pra fechar, o Corinthians fez o pagamento da eu esqueci multa de aí falar disso. pro Flamengo, tá? Do Hugo, né? Uma outra coisa que eu li hoje, daqui a pouco a gente debate. Eu só vou trazer a informação do que eu li no Globo.com. E não tô dizendo que é isso, que não é, tô dizendo daquilo que eu li. E depois, durante o programa, a gente debate se isso tem fundamento ou não. Mas eu li no GE que o Corinthians tem até o dia 30 agora pra arrumar lá um avalista que seja aceito pelo Flamengo. Até o dia 30 agora. Se não aceitar dia 30 ou 31 agora de outubro, em relação ao Hugo. E eu li na matéria que se o Corinthians não conseguir acertar um avalista, morreu a compra do Hugo pelas condições estabelecidas. Mas o jogador volta pro Flamengo? Não, sei, pelo contrário. Não sei o quanto isso é verídico ou não. Mas é que tá, Sombra. O negócio é o seguinte, é muito simples você falar, não aceito esse avalista. Você pode apresentar o Banco Central como avalista, se a outra parte falar, não quero porque eu não aceito por motivo A, B, C ou D. O Corinthians tem que bater o pau na mesa. O Corinthians tem que bater o pau na mesa, simples assim. Porque o Flamengo, Sombra, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando criar uma série de empecilhos pra tentar justificar a cagada que eles fizeram. Isso é fato. Isso é fato. Eles venderam o Hugo Souza por preço de banana. Eles não acreditavam que o Hugo Souza voltaria jogando o futebol que ele tá jogando. É fato. O Flamengo tá arrependido de ter feito o negócio com o Corinthians. Ou vocês não acham? Por exemplo, hoje o Flamengo acho que tá até bem servido de goleiro. O Rossi. Tá pegando bem. Inclusive aí nas partidas que o Flamengo precisou do cara, ele foi bem. Aquele jogo contra o Bolívar na altitude, ele salvou o Flamengo, mesmo o Flamengo perdendo, mas ele foi lá e salvou, enfim. Mas, cara, o Hugo Souza hoje, Sombra, é nítido que se o Carlos Miguel, teoricamente foi vendido por 5 milhões de euros, por causa de uma bobagem no contrato do cara, Hugo Souza hoje é goleiro no mínimo de 8 ou 9 milhões de euros. Pela bola que ele tá jogando. Com raiva dele ainda, mano? Do Carlos Miguel? Não, onde ele tá jogando esse Zé Ruela? Tá lá, comédia do cacete. Não, mas aí vai sentir um ódio, hein? Não, mas o Domênico Gato foi lá se esconder. Foi lá se esconder. Mano. Alô, Carlos Belmonte. Não dá pro Corinthians pagar esse valor à vista, mano? Alô, Carlos Belmonte, vamos olhar pra Inglaterra aí, tem goleiro no banco, hein? Mas goleiro bom no banco. Mas é que tá, lá, Sombra, de lá, sai pra lá. Goleiro bom no banco. De lá, não tá jogando, não tá jogando. Mas mesmo assim, mas não dá pra pagar à vista, mano, o tal do Hugo Souza?
Até daria, Marcão, mas o Corinthians ele tem que forçar a barra e bater o pau na mesa e pagar essas quirelas pro Flamengo aí, 200 mil euros Mas por se desse pra pagar à vista, não precisava nem de avalista. E é mais, viu, Sombra? Porque tava todo mundo falando... Pra não perder, pra não perder. Tava todo mundo falando que era 50-50, não é 50-50 não. Nação flamenguista, os corintianos não se conformam a ter perdido para o Flamengo, né? Perderam, caíram fora da Copa do Brasil, né? Voltaram para a zona de rebaixamento e pode também cair fora da Sul-Americana, né? E os corintianos não se conformam, né? Diz que o Flamengo foi favorecido, a CBF ajudou o Flamengo, que o juiz ajudou o Flamengo, Daronco, né? Pelo contrário, né? Quando na verdade a gente sabe quem foi favorecido, né? Como eu disse, né? Antes do duelo, né? O Corinthians era dado como favorito, né? Principalmente porque no Flamengo não tinha um treinador, era Tite, né? Treinador fraco. E com a virada de chave, saindo Tite e entrando Felipe Luiz, tudo mudou. O clima é outro, jogadores é outro, esquema tático é outro, motivação é outra. O Flamengo poderia ter muito bem ter aplicado aí uma vitória. Primeiro jogo de 3-0, 4-1, 5-2. Poderia, pessoal. Mas a bola não entrou. Mesmo assim, o Flamengo veio a São Paulo, fez um jogo tranquilo. Mesmo com um jogador a menos. Desde os 26 do segundo tempo. Do primeiro tempo. O Flamengo fez um jogo tranquilo, não teve perigo. Só teve um chute. Que Rossi fez uma defesa, que foi de Yuri Alberto, deu uma virada. Mas mais nada, né? O Flamengo conseguiu neutralizar as jogadas do Corinthians, né? E agora tem esse dilema. Hugo Souza vai ou não vai? Hugo Souza fica ou não fica no Corinthians, né? Parece aí que tem até o dia 31, né, para o Corinthians apresentar um fiador que o Flamengo aceite, né? Caso o Flamengo não aceite, o jogador pode estar de volta ao Flamengo, né? Será que o Flamengo vai aceitar, né? É porque o Hugo Souza hoje está jogando muita bola, né? Não sei da vontade dele, com certeza a vontade dele é de ficar no Corinthians, né? Até porque não foi valorizado no Flamengo. Mas o Flamengo vai tentar, como é que se diz? Dificultar ao máximo nessa negociação. Na verdade, eles fizeram cagada, né? Isso aí a gente tem que concordar com o Mano, né? É um jogador jovem, jogador que, tudo bem, não foi muito bem no Flamengo, né? Emprestado para um clube de Portugal. Chegou a pegar 3 pênaltis no jogo. A confiança dele não estava muito alta, né? E ele viu uma oportunidade de vir para o futebol brasileiro novamente, né? Destacar, né? Eu acho que o Flamengo ali na questão desse contrato aí de Hugo Souza com o Corinthians deu uma de juvenil, a verdade é essa, né? O Flamengo que é um clube experiente, um clube que já tem noção como é que são as negociações. Primeiro com o Corinthians, né? O Flamengo já tinha tido problema com o Mateuzinho, né? Mateuzinho, o Corinthians comprou, tá tendo dificuldade para pagar. Então o Flamengo era para ter dificuldade. Vamos emprestar? Vamos, mas primeiro que a multa para compra era para ter sido mais alta, né? Segundo, já ter definido um fiador, né? Parece que o fiador foi o mesmo de Mateuzinho. Deu problema no pagamento. Por isso que o Flamengo está recusando os fiadores que o Corinthians está apresentando, né? O Flamengo está dificultando? Claro, o Flamengo está dificultando. Isso aí eu concordo. Mas, se você já apresentou um fiador, fiador não paga. Não paga porque já tem uma negociação em andamento, né? Então não teria por que o Flamengo aceitar o mesmo fiador, pessoal. Não dá na lógica, né? Mas eu faço a pergunta, será que Hugo Souza vindo para o Flamengo, será que ele ia ter a oportunidade? Vale destacar que Rossi, apesar que eu acho que ele falhou naquele gol do Peñarol, não tenho nenhuma sombra de dúvida. Falha grotesca, né? Rossi naquele jogo do Peñarol. Ele estica a mão, tinha pegado a bola, né? Ele caiu lento na jogada, né? Mas bola para frente, né? E os corintianos não se conformam, né? Além de estar perdendo, além de perder a classificação para o Flamengo, né? Itaquera, onde eles contavam muito com a força da torcida, ia ter um clima hostil, que ia passar por cima do Flamengo, que era favorito, não estão conseguindo contratar o Hugo Souza, né? Será que se o Corinthians,
conto com o se, porque tem que ter o se no futebol, né? Se o Corinthians for para a segunda divisão, será que o Hugo Souza vai querer jogar no Corinthians na segunda divisão? Eu acho que primeiro, se o Corinthians for para a segunda divisão, vai ter um desmanche, né? Eu sempre digo aqui, né? O Corinthians, para mim, tá próximo da falência. Né? O Corinthians está próximo da falência. Todo mundo tá vendo isso. E tem muitos achando aí que quando o Corinthians estiver no fundo do poço, vai aparecer um cara aí e vai comprar o Corinthians, né, com a SAF, né? É todo mundo que quer comprar uma empresa falida, pessoal. Vale destacar isso, né? Eu sei que tem muitos torcedores aí achando que a SAF pode ser uma salvação quando não tiver mais salvação. Mas quando o buraco vai se aprofundando e as coisas vão dificultando, talvez não vá aparecer uma SAF, né? Você compraria uma empresa falida, uma empresa que é difícil recuperar? São poucos que compram, né? Mas vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião nos comentários também, né? Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.